Olá pessoal, eu sou o professor Paulo César e vamos iniciar mais uma videoaula. Na aula de hoje vamos falar sobre projeções ortogonais e os elementos do triângulo retângulo. Legal? Inicialmente vamos falar da projeção ortogonal. Então considere a reta R e um ponto P. Meu objetivo é projetar esse ponto P sobre essa reta R. E para isso, nós vamos traçar uma reta perpendicular à reta R e que passe por esse ponto P. Legal? Tranquilo? E daí, no ponto de encontro da perpendicular com a reta R, nós obtemos o ponto P'. Esse ponto P' é chamado de projeção ortogonal do ponto P sobre a reta R. Legal? E é essa ideia da projeção de um ponto que eu vou levar para projetar segmentos e poderia falar de outras figuras, mas não é o caso no momento. Legal? Então vamos lá. Veremos agora a projeção de um segmento de reta sobre a reta R. Então tem o segmento AB e para projetar esse segmento AB, eu vou traçar a projeção dos pontos A e B. Ou seja, obtive o ponto A' e o ponto B', projetando o ponto A e projetando o ponto B. Lembrando que a projeção ortogonal é sempre por uma perpendicular. Legal? Tranquilo? O segmento A'B' é a projeção ortogonal do segmento AB. Beleza? Tranquilo? Legal? Então vamos lá. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Posições que eu posso ter para o segmento de reta. Legal? Então veja aqui. Eu tenho a projeção do segmento AB. Vai ser o segmento A'B'. Aqui, o ponto C está sobre a reta R. Quer dizer que na hora de projetar vai coincidir o ponto C e o ponto C'. Então está aqui a projeção do segmento CD, o segmento C'D'. Temos ainda o segmento EF. A projeção de EF será E'F'. Legal? Tranquilo? Beleza? Vamos seguir em frente. Aqui tem três propriedades importantes sobre a projeção ortogonal de segmentos de reta. Primeiro, eu tenho o segmento AB, que é paralelo à reta R. A projeção ortogonal A'B' vai ter o mesmo comprimento do segmento AB. Quer dizer, se AB é paralelo à reta R, AB e A'B' têm o mesmo comprimento. Eu digo que a projeção ortogonal está em verdadeira grandeza. Agora, se o segmento for perpendicular à reta, a projeção vai ser um ponto, porque os pontos A' e B' são coincidentes. Legal? E, no caso do segmento ser oblíquo, a projeção ortogonal vai ter uma medida... Opa, voltamos aqui na figura. A projeção ortogonal vai ter uma medida menor que o segmento A'B' vai ter uma medida menor que o segmento AB. Legal? Então quer dizer que se for paralelo, vai ter a mesma medida. Se for perpendicular, vai ser um ponto. E se for oblíquo, vai ser um segmento com um comprimento menor. Legal? Agora vamos seguir em frente. Vamos para um exemplo. Eu tenho o triângulo ABC indicado na figura. Aqui os pontos A, B e C. A primeira pergunta que eu quero, o primeiro exemplo aqui é representar o ponto D. Representar o ponto D, projeção do ponto B sobre a reta suporte do lado AC. Então eu vou traçar a reta suporte do lado AC e vou fazer a projeção ortogonal do ponto B sobre essa reta suporte. Como que eu faço? Traço a perpendicular. E onde cruzou as duas linhas, eu vou ter a projeção, que vai ser o ponto D.
Legal? Tranquilo? Beleza? Agora a pergunta, qual é a projeção ortogonal do lado BC? O lado BC é todo esse lado aqui. A projeção sobre a reta suporte vai ser DC. Legal? Tranquilo? A sombra, a projeção, vai ser todo o segmento DC. Legal? Agora, qual é a projeção ortogonal do lado BA? Aqui está o lado BA. A linha vai coincidir. A projeção de A coincide com o próprio ponto. E a projeção de B é o ponto D. Então, vai ser o segmento DA. Legal? Tranquilo? Beleza? Agora nós vamos estudar o triângulo retângulo. Nessa videoaula, vamos apenas definir os seus elementos. Não vamos fazer cálculos. Então vamos lá. Tem aqui um triângulo ABC. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Como que eu classifico o triângulo retângulo? Quando ele possui um ângulo de 90 graus. E o ângulo A é o ângulo de 90 graus. Legal? O lado que se opõe ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus, eu chamo de hipotenusa. Legal? Quer dizer que o segmento de reta BC é a hipotenusa do triângulo. E os lados que formam o ângulo 90 graus, os lados que formam o ângulo reto, ou seja, o lado AB e o lado AC, são chamados de catetos. Então, AB é um cateto e AC é um cateto. Tranquilo? Beleza? Vamos seguir em frente? Vamos lá. Vamos agora achar mais alguns elementos no triângulo. Se eu traço a altura AH, o ponto H vai ser a projeção do vértice A sobre a hipotenusa. Legal? E daí? BH, esse segmento BH é a projeção do cateto AB. Qual que é a sombra do AB? O BH. Legal? E o segmento HC é a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa. Tranquilo? Beleza? Seguimos. Quando eu falo das projeções dos elementos do triângulo, eu também tenho que identificar as suas medidas, para ficar mais fácil na hora de representar, que é o que nós vamos fazer na aula seguinte. Então, A é a medida da hipotenusa, o segmento BC é a hipotenusa. Eu vou usar a letra A minúscula para indicar a sua medida. Legal? B é a medida do cateto AC. Legal? Vou usar o Bzinho minúsculo para representar a medida do cateto AC. E vou usar o Czinho, C minúsculo, para representar a medida do cateto AB. Observe que essas letras correspondem sempre ao vértice oposto. Legal? Ó, o B corresponde ao vértice oposto B. Czinho corresponde ao vértice oposto C. E o A minúsculo aqui corresponde ao vértice oposto A. Mais alguns elementos são importantes nesse triângulo retângulo. H minúsculo é a medida da altura. O M é a medida da projeção do cateto AC sobre a hipotenusa BC. É o segmento HC. Legal? M é a medida do segmento HC. E N é a medida da projeção do cateto AB sobre a hipotenusa. É o segmento BH. Então, N é a medida do segmento BH. Legal? Tranquilo? Beleza? Então tá, gente. Assim nós concluímos a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Veja mais lá no seu livro didático e resolva as atividades propostas lá no AVA. Legal? Um bom estudo a todos e um abraço.